Capítulo 119, Meia-Verdade 2. Por que você não disse a ela que a derrotou sozinha? Solos ficou surpresa com as mudanças repentinas de eventos. Por que ela não me perguntou como eu consegui, ou se eu tive ajuda? Ela pulou na arma e assumiu que era um esforço de equipe. Isso significa que eu não nerfei a planta abominação o suficiente, ou simplesmente que uma criança estava matando um monstro é inédito. Ansioso para mudar de assunto, Lee tirou do bolso dimensional a caixa de madeira que Rodimas havia lhe rendido e uma letra codificada aleatoriamente. A Marquesa de Star lançou um olhar para a carta e, incapaz de entender seu significado, apenas a copiou com a magia da água. Um movimento de pulso e tinta voou do poço para um pedaço de papel em branco, recriando o original em alguns segundos. Quando a réplica em tamanho natural da caixa apareceu, sua expressão se tornou severa. Não reconheço a fechadura, mas conheço essas runas. Não é apenas uma caixa de madeira, é um item dimensional sofisticado, capaz de armazenar estruturas complexas em vez de objetos únicos. Pode até conter uma casa mobiliária inteira. É definitivamente algo que um caçador de bestas mágicas nunca poderia pagar, e muito menos entregá-lo a um estranho. Dependendo do que está dentro, pode valer milhares de ouro, se não dezenas de milhares. Mas por que você está me mostrando isso em vez de linjos? E por que tem medo disso? Após uma respiração profunda para acalmar seus nervos, Lee contou a ela tudo sobre a visão e como ela terminava, juntamente com sua hipótese sobre isso. A última vez que conversamos, você me disse que está do lado da rainha. Se o que a Dríade me mostrou é verdade, então preciso de toda a ajuda possível para impedir que esses eventos aconteçam. Com todo o respeito, o diretor é um homem bom, mas provou ser um tolo ingênuo demais para ser confiado com um assunto tão delicado. Ele esperava que as pessoas não precisassem de cédulas, mas agora estão todas em uso. Ele não previu que suas mudanças radicais iriam sair pela culatra com tanta rapidez e força, ou se o fez, seu plano de contingência deve ter falhado muito tempo. Além disso, ele não me conhece, você sabe. Para ele, eu também poderia ser um garoto com saudades de casa, fazendo uma brincadeira. Não tenho tempo para fazê-lo me ouvir e acreditar em uma história ridícula sobre dríades, almas e visões. Eu preciso de alguém capaz de ver a foto maior e reagir de acordo. Seja o que for, sua ramificação vai além da academia. A Marquesa bateu os dedos na mesa, ponderando sobre as palavras de Lit. O julgamento dele sobre o personagem de Linjos foi duro, mas ela concordou plenamente. E embora o diretor levasse em conta apenas as possíveis consequências para a academia e seus preciosos alunos, ela era capaz de entender também as repercussões políticas que os eventos descritos por Lit poderiam terça-feira. Seu feudo já foi destruído por inimigos internos e externos, tentando substituí-la por alguém mais flexível para um lado ou outro do conflito. Se uma tempestade realmente estava se formando sob seu nariz, ela poderia se dar ao luxo de ignorar um aviso tão oportuno. A resposta foi não. Depois de todos os sacrifícios que ela fizera tentando proteger a filha e o marido, após as tentativas fracassadas de assassinato, essa foi a primeira pista que a Marquesa tinha que poderia permitir que ela agisse em vez de reagir. Além disso, daria a ela uma oportunidade de provar seu valor e lealdade à coroa em um momento de necessidade, potencialmente colhendo benefícios infinitos. Todas as coisas que tornaram essa informação mais valiosa para ela ainda não tinham sentido para Linjos. O diretor dedicado não tinha interesse em política, sua mente parecia incapaz de considerar algo fora dos limites da academia. Que o tornou um excelente professor também o tornou um peão terrível. Gostaria de saber se ele levou todos esses fatores em consideração antes de entrar em contato comigo. Seria incrível para um jovem de origens humildes ser tão astuto. Ele pode ser um grande triunfo no futuro, ela concluiu. Pelo que vi no passado, a Marquesa não é uma nobre faminta por poder. Ela realmente se importa com sua família. Além disso, ela é a pessoa mais poderosa e influente que eu conheço. Se a guerra civil realmente acontecer, um vilarejo como Lutia seria simplesmente um dano colateral.
É a cidade dela, Darius, a capital do Marquês, que seria queimada pela primeira vez durante as lutas. Ela tem muito mais a perder em comparação comigo. Em nenhuma de suas existências, Lith jamais se importou com esquemas. Seu raciocínio era simples, mas direto. Bem com essas palavras, Lith suspirou de alívio, finalmente seu corpo foi capaz de relaxar, a tensão acumulada desapareceu rapidamente. Não importa o quão louca a história pareça, eu acredito em você. Existe apenas um problema. É impossível abrir os passos de dobra dentro da academia sem a permissão de um membro da equipe. Portanto, para colocar minhas mãos nessa caixa, precisarei conversar com Linjus primeiro. Ele provavelmente convocará vocês, crianças, para ouvirem o seu lado da história. Se eu fosse você, eu esperaria que ele estivesse muito chateado com sua falta de confiança. Lith olhou para o holograma com olhos inflexíveis e uma expressão grave, sem dizer uma palavra. Essa é a atitude, enfrente-o assim e você não terá nada a temer. Mais olhares e silêncio se seguiram. Lith? Ela perguntou começando a ficar preocupada. Está tudo bem? Seus olhos continuavam afiados, mas um leve ronco se tornou audível. Você realmente adormeceu com os olhos bem abertos. Acorde. O som de seu punho batendo na mesa fez o truque. Desculpe, fiquei distraído por um segundo. Ele disse que ganhava tempo para Soros levá-lo à velocidade. Vou esperar a ligação do diretor junto com meus companheiros. Conforme seu pedido, eles ainda não sabem de nossa parceria. Deseja manter as coisas assim ou posso informá-las? Nesse momento, não importa mais. Eu não sei que desculpa você costumava ficar sozinho e fazer essa ligação, mas se você não começar a dizer a verdade, perderá a confiança deles depois de fechar a comunicação. Lith correu para o quarto de Quilla, onde seus colegas de escola deveriam passar o dia inteiro praticando conjuração tripla e magia dimensional. Que sorte podre! Pensar que sou obrigado a pedir ajuda a um bando de crianças. Você não reclamou que ficou obsoleto como pessoa há apenas algumas horas atrás? Talvez essa seja uma boa ocasião para começar a se abrir. Seja positivo pela primeira vez. Sim, eu fiz. Mas eu estava falando sobre coisas estúpidas como compartilhar sentimentos, hobbies e todo esse jazz. Não potencialmente confiar alguns dos meus segredos para os outros. Em sua mente, Lith podia ver muitos obstáculos enigmando o caminho que fora forçado a seguir. Linjus poderia convocar para seu escritório não apenas Lith, mas também os outros. E, ao contrário da Marquesa, sendo capaz de vê-los calmos e descansados, ele podia ver as mentiras de Lith. Para evitar estragar a capa que ele havia criado ao longo dos anos, Lith precisava de seus chamados amigos para desempenhar perfeitamente sua parte. Lá havia tantas coisas que podiam dar errado, e ele tinha tão pouco tempo para convencê-las a ajudá-lo. Ser pego despreparado era o que ele mais odiava, sua única opção restante era esperar que uma vez na vida tivesse sorte. Alguns segundos depois que ele bateu na porta, Gloria o deixou entrar. O clima na sala era sombrio, todos os presentes tinham rostos deprimidos e círculos negros sob os olhos. Parecia que eles haviam terminado um turno em uma mina enquanto lamentavam a morte de seu avô. Graças aos deuses, todos vocês parecem uma porcaria. Capítulo 120, Duas Verdades. Obrigado, é bom ver você também. Gloria respondeu sarcasticamente. O que aconteceu? Perguntou Lith. É terrível. Uriel gemeu. Depois de todas essas horas, zero progresso. Mal comemos para ter mais tempo, mas foi tudo por nada. Vou falhar tanto na magia dimensional que vai destruir minhas notas. Como podemos nos concentrar tanto em um assunto com tudo o que está acontecendo? Toda vez que estou sozinha, tenho que cuidar de Leão e seus capangas. O resto do tempo, estou estudando ou me preocupando com o que poderia acontecer se uma guerra civil realmente eclodisse. Eu poderia perder tudo e todos que amo. O trabalho de gerações destruído em poucos dias, simplesmente porque pessoas como os Lucart acham que isso pode dar certo. Eu mal consigo dormir à noite. Ele segurou a cabeça entre as mãos, os olhos lacrimejantes, devido ao estresse e à exaustão. Gloria apenas assentiu, compartilhando suas preocupações.
Quase desenvolverá a compulsão de telefonar uma vez por hora, para verificar o bem-estar de seus irmãos. Então, basicamente, você está dizendo que viver como um plebeu está deixando você louco. Lit respondeu franzindo as sobrancelhas. Sua primeira preocupação é a mesma com a qual todos os estudantes que estudam têm que conviver. Quanto à segunda, bem, de volta à minha aldeia, nobres errantes eram tratados como desastres naturais, já que podiam pilhar, matar e foder à vontade. E nós éramos os sortudos, já que a presença do meu mentor mantinha a maioria deles à distância. Desculpe, mas não sinto muito por quebrar sua bolha de autopiedade. Sem mencionar que basicamente vocês dois são a prova viva de que sua estratégia está funcionando. Se todo mundo surtasse como você, muito poucos se formariam este ano. Isso seria considerado culpa do diretor, com o único resultado para levar o reino um passo à frente na guerra civil. Glória e Irial só ficaram mais sombrios após seu discurso. Muito bem, seu idiota Lit se repreendeu. Por que você não os derruba enquanto está nisso? Precisamos da ajuda deles, então tente ser uma pessoa decente para variar. Desculpe, pessoal. Eu não quis ser um idiota e pela primeira vez ele foi sincero. Mas algo absurdo aconteceu comigo enquanto eu estava na floresta, e ainda estou confuso. Antes que qualquer um deles pudesse fazer uma única pergunta, Lit contou sua história mais uma vez, mas, diferentemente da marquesa, eles não permitiram que ele continuasse depois de derrotar a abominação da planta e resgatar a Dríade. Você está nos dizendo que derrotou um monstro sozinho. Pela sua voz e expressão, Glória não acreditou em uma palavra que ele disse. A Dríade estava quente, um tom de cor retornou ao rosto de Irial, mesmo com Lit evitando mencionar a parte de nudez. Você está bem. Eu não posso acreditar que você está tão calmo depois que essa coisa quase conseguiu te comer vivo. Kila ficou pálida, com fria, preferido acalmá-la do que expressar sua surpresa. Sim, ele respondeu. Obrigado por ser o único que não apenas acredita em mim, mas também se preocupa sinceramente comigo. Kila, com essas palavras, os outros perceberam agudamente a cutucada de Lit, percebendo sua grosseria, apressando-se a expressar preocupações em atraso sobre seu bem-estar. Se você acha essa parte incrível, espere o resto. Ele retomou a narração, retirando os tesouros naturais, a carta e a caixa na hora certa para provar que não estava inventando nada disso. Quando Lee terminou, era difícil entender se eles estavam mais incrédulos ou assustados. Incrédulo, porque tanto as ideias do monstro quanto a profecia de uma alma pareciam algo demais de um conto de fadas para serem reais. Assustado porque o conteúdo da profecia não era sobre riquezas infinitas, um futuro harém de belezas de classe mundial ou Lit se tornando rei, como nas lendas. Era o material de que seus pesadelos eram feitos. Sem a academia, Kila voltaria a ser uma órfã sem teto. E se a guerra realmente se seguiu, não havia como dizer como poderia terminar. A única certeza era que os dois lados derramariam muito sangue, talvez o suficiente para os países vizinhos invadirem, apagando o reino Grifon da história. Por que você está nos dizendo tudo isso? Você sabe o quão louco esse som é, e se seu patrono, do qual nunca ouvimos falar antes, já tomou o assunto nas mãos dela, para que você precisa de nós? Como sempre, Glória foi a primeira a falar. Ela levara sua liderança muito a sério. Apesar do vínculo, ela sempre sentiu que ele estava escondendo muitos segredos deles. Mais do que não acreditar nele, ela queria que Lit quebrasse sua armadura impenetrável e lhe mostrasse alguma confiança real. Primeiro, porque vocês são meus amigos e têm o direito de agora a verdade. Cada fibra de seu ser estava se encolhendo com essas palavras, mas ele avançou. Como Solos o havia lembrado antes, progresso, não perfeição. Segundo, porque mesmo meu patrono, assim como você, Glória, não me acredita capaz de tal feito. Antes de continuar, há algo que você deve saber. Lita estava sentado na cama de Quila, massageando suas têmporas enquanto amaldiçoava interiormente o destino, forçando-o a fazer uma aposta atrás da outra. A vida nos limites da civilização é realmente difícil. Eu tive que lutar por tudo, pois tenho memória. Não sou como vocês, matei meu primeiro humano aos 6 anos de idade.
Depois de terminar meu aprendizado, tornei-me um caçador de recompensas, matando pessoas por dinheiro. Ali, eu já disse. Eles finalmente sabem que eu sou um assassino de boa fé com uma propensão ao ouro. Com um suspiro profundo, ele levantou a cabeça para olhá-los nos olhos. Ao contrário de suas expectativas, não havia surpresa, repulsa ou despeito em suas expressões. Por que você não parece nem um pouco chocado? Bem, eu já sabia de tudo. Fria deu de ombros. Depois de como você lidou com as rainhas da escola no primeiro dia e lendo o relatório do professor Vastor sobre suas realizações, fiquei muito curioso. Então, eu fiz uma verificação de antecedentes em você. Você fez o quê? No mundo novo ou na Terra, as violações de sua privacidade nunca foram agradáveis. Desculpe, mas entre suas habilidades, brilho e caráter horrível, eu pensei que era melhor conhecer a competição. Além disso, não é como se eu tivesse que cavar tanto, era todo conhecimento público e ela me contou tudo quando nos tornamos amigos. Que ela entrou na conversa. Eu nunca pensei mal de você por isso. Pelo contrário, acho você incrível. Gostaria de poder fazer o mesmo, em vez de ser constantemente forçado a confiar nos outros. Ela corou um pouco, mantendo os olhos baixos e brincando com seus longos cabelos. O mesmo. Quero dizer que eu fiz uma verificação de antecedentes também, não a parte legal. Para ser honesto, eu achei você bastante assustador no começo, mas você acabou sendo um cara frio. Uriel bateu um pouco de pó invisível em seu ombro, incapaz de olhar Lit nos olhos. Ele ainda o achava bastante assustador. E eu também. Espero que esse não seja o grande segredo. Gloria bufou. Na verdade é. Pelo menos parte disso. Lit se levantou, respirando fundo para se acalmar. Mas mostrar é muito melhor do que contar. Gloria, você se importaria de sacar sua espada e me atacar? Ele gesticulou para os outros limparem o espaço ao seu redor, para sua própria segurança. Você é louco? Ela perguntou com os olhos bem abertos. Humor comigo. E enquanto você estiver nisso, tome uma poção de defesa também. Estou cansado demais para me segurar. Poderia machucá-lo bastante vendo que ela não se metia. Lit se aproximou rápido demais para que ela reagisse, batendo com o indicador direito e o dedo médio em seu plexo solar, forçando o ar a sair dos pulmões e fazendo-a tossir incontrolavelmente. Quando Gloria tentou instintivamente pegar sua espada, Lit a varreu com um chute. Antes que ela pudesse ajustar seu corpo para a queda, ele já estava de pé, apertando a mão da espada com a mão esquerda e levantando-a pela garganta com a outra. Ele então gentilmente a ajudou a se levantar novamente, enquanto um silêncio chocado encheu a sala. Graças ao seu novo corpo, Lit não precisou usar magia de fusão, sua proeza física aprimorada foi suficiente. Desde que eu era pequeno, notei que minha constituição era única. Foi assim que me saí tão bem no passado, antes da academia. Isso é incrível. Por que você escondeu? Eu ostentaria o dia todo se estivesse no seu lugar. Uriel disse. Sim, você poderia. Por causa do seu status. Se tantos nobres se zangam quando um plebeu os ultrapassa em qualquer campo, imagine o que aconteceria se eles soubessem que um plebeu que é tanto um bom mago quanto um lutador existe. Era a melhor explicação que Lit tinha inventado. Ele cobria a reticência, explicava parcialmente sua façanha e, o mais importante, expunha o mínimo possível de seus segredos. Eu seria alvejado por aqueles que percebem minha existência como uma ameaça ou forçado à servidão. Meu mentor sempre dizia nunca revelar isso a ninguém, e é a primeira vez que estou desobedecendo a ela. Porque eu preciso da sua ajuda. Continua no próximo vídeo.